vamos lá. Qual que é a posição do Rubio e do Trump nessa matéria? Ambos querem que isso seja revelado. O Marco Rubio já tinha participado de um documentário, né, antes dele virar secretário de Estado, falando positivamente. O Marco Rubio era do Comitê de Inteligência do Senado, né? O Comitê de Inteligência do Senado é um comitê que tem informações privilegiadíssimas, que é como se fosse assim o maior acesso que o sistema público tem de projetos secretos, né? Que eles chamam de Special Access Programs, né? SAP. Então esses projetos assim, eles são completamente secretos, muitas vezes passa por fora da presidência, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e a galera está descobrindo que aí tem uma coisa interessante, né? Porque muitos militares e civis que participavam desses projetos, que assinaram termo de sigilo e tal, dizendo que se ele revelasse ele ia ser preso, eles agora estão descobrindo que, como o projeto é secreto, e se é secreto é ilegal, ele não pode ser preso por um negócio que não existia, entendeu? Então aí eles estão criando toda uma legislação, já até o Stephen Greer e outros ufólogos lá estão escrevendo para o Trump, já pronta ali medidas provisórias ou ordens executivas, para que ele possa autorizar esses denunciantes, esses whistleblowers que eles chamam, para dar um salvo-conduto para o cara. Irmão, o projeto que você estava é secreto, não existia oficialmente. Então pode falar o que você quiser. Eles podem até querer te matar, mas te prender não vai ser. Então ele está tentando dar uma segurança para os caras que participaram desses projetos para falarem, porque era tão secreto que era ilegal nesse sentido, clandestino. São projetos clandestinos. Agora, a grande briga é que ali eles têm acesso a certas tecnologias de propulsão, de energia, que se fosse do conhecimento público, a gente nunca mais ia precisar pagar conta de luz. Perfeito. Essa que é a raiva que o cara fica, entendeu? A próxima coisa que eu ia perguntar é a quem interessa manter isso escondido, né? Quem está mantendo escondido é o quê? O Serviço Secreto Americano. São vários serviços, né? Existem 16 agências de inteligência que a gente conhece, deve ter outras que a gente não sabe. Mas, por um lado, você tem aquela questão do impacto na opinião pública ou na visão de mundo, na cosmovisão da sociedade. Por exemplo, não sei se você ouviu falar nisso. Teve um deputado que teve acesso a uma parte desses documentos que estão para ser revelados, e ele é cristão, e ele ficou escandalizado com o que ele viu. Ele reuniu um grupo de pastores de grandes igrejas e falou: vocês têm que preparar a explicação que vocês vão dar para as suas ovelhas, para os cristãos aí, senão os caras vão xaropar. Porque o discurso que está vindo é o seguinte: os alienígenas que inventaram essa história de religião só para dominar a humanidade, então Deus não existe Jesus, isso é tudo mentira. E então, como é que o povo recebe isso? Então, se a informação vai por essa linha, tem gente que fala: pô, cara, se é isso, é melhor não revelar não, senão a galera vai entrar em parafuso. Então, por um lado, tem isso. Por outro lado, tem os caras que querem que o povo continue pagando conta de luz e botando gasolina no carro. Porque se você está falando de propulsão ali que é renovável e gratuita, você nunca mais vai precisar gastar dinheiro com combustível. Não só isso, você tendo energia gratuita no mundo, você acabaria com a pobreza até, né? Você vê a situação que está agora em Cuba. Cuba hoje declarou que acabou total o petróleo. Eles estão na escuridão total. Blackout, a galera tá na rua lá pedindo socorro, porque o Trump fez um bloqueio e ele não tem energia para nada, né? Então tá lixo na rua, uma confusão do caramba. Então, resolveria um problema desse. Então tem gente que não quer que seja revelado pelo impacto mental, psicológico, pensando na psicologia social, na ordem social, para o pessoal não ficar escandalizado, sem chão, sem rumo. Por outro lado, há um interesse que certas tecnologias não sejam liberadas para manter o povo dependente do petróleo, de pagar conta de luz e pagar posto de gasolina, né? Então, e tem uma questão também. Muita gente pergunta assim: pô, mas o Trump não tem a credencial top secret, pode liberar tudo? Pode, porém é o seguinte, cada projeto tem lá um marco top secret e uma lista de pessoas que podem acessar aquele projeto específico. Então não é porque sou presidente, eu tenho top secret que eu posso acessar tudo. Eu posso acessar aqueles projetos top secret que tem que o meu nome está na lista para acessar aquilo. E tem vários deles que não interessa o presidente, para ele ficar só 4 anos, eles consideram que o presidente é um cara temporário. Pô, daqui a 4 anos ele vai sair, vai vir outro, então não interessa, esse projeto é de 10 anos, não interessa esse cara saber disso. E nem precisa, talvez. Esses caras foram começando, esses funcionários de carreira foram começando a ficar poderosos, ter conhecimento e tecnologias que ninguém tem acesso, os humanos normais não têm acesso. Eles viram que, principalmente quem? A CIA e o DOE, que é o Departamento de Energia, que é o órgão que detém os segredos nucleares. Que começou lá em 47, Copenhague, etc. Os caras foram ficando poderosos.
E hoje tem, por exemplo, outro pacote de documentos que é lei atômica. Se tu carimba como lei atômica, uma lei lá de 46, ninguém mete a mão. Some, Já é a gaveta dentro da gaveta. Tá bom. Então os caras começaram a ficar poderosos, começaram a absorver conhecimento, ter acesso a tecnologias que ninguém tem acesso, que a gente nem sabe quais são. E aí eles criaram uma casta e falaram assim, porra, só que a gente é governo ainda. A gente está sujeito ao Congresso, sujeito à lei de acesso à informação. Como é que a gente se livra disso? E aí veio, na época do Eisenhower, o presidente, o complexo industrial militar. Foram se criando empresas, corporações privadas, que é como se fizesse parte do governo e que você pega esse material, documentos, a nave, os seres, tudo e joga na mão desses entes privados. Por que foi propício na época do Eisenhower? Tem alguma particularidade? Tem. É? O contexto de Segunda Guerra Mundial, né? E aí tem aquela lenda de que o Eisenhower foi o cara que foi visitado pelos alienígenas e eles propuseram para ele uma aliança. A gente sabia que tinha essa lenda, não. A gente dá tecnologia para vocês e em troca de vocês liberarem a gente fazer experimentos com as pessoas. Né? Então, foi no Eisenhower, né? Calma aí. Nessa época, então, a gente estava vivendo um mundo bipolar, Estados Unidos poderoso pra caralho. Né? Porque é a ordem mundial pós-Segunda Guerra, né? Que tá, os Estados Unidos vitorioso. Porque toda hora. Porque os Estados Unidos é protagonista nessa porra de Alien, porque eles correm atrás de buscar. Se teve aqui um negócio em Varginha, tem a história de que eles vieram buscar. É por isso que eles são protagonista nessa história? Ao meu ver, o que acontece? Quando eles começam a testar, quando que eles viram protagonistas e chamam a atenção pra mim dos fenômenos dos seres? Quando começam a testar bomba atômica. Você acendeu tinha uma luzinha falado vermelha, isso. né? É por causa do fluxo de energia, o que acontece quando E aí, cara, aí tem várias hipóteses que a gente pode colocar. Pô, os seres são benevolentes, e aí, pra mim não é isso, tá? Mas muita gente fala assim, os seres são benevolentes e não querem que a gente se destrua, então como eles são muito bonzinhos, eles vêm pra intervir. Mas se a gente lembrar... Essa é a versão Tinkerbell da história. Mas na mesma época, eles acionavam, desativavam os mísseis nucleares americanos e iam na União Soviética e ativavam. Então eles queriam causar, na verdade, era uma guerra, eles queriam destruir isso aqui. É que o pessoal só viam lá, não, eles eram bonzinhos, foram até desativar os mísseis, aí não lembram que ativaram na União Soviética. Não, e tem outra coisa, né, Rony, que as armas nucleares conseguiam derrubar as aeronaves, então eles tinham interesse de desativar as armas porque sabia que era um problema para eles, né? Há testes do programa Blue Triple Gill, se eu não me engano o nome é esse, em que eles jogavam a bomba nuclear e ela explode a tantos de altitude. No ar. Aí gera um pulso eletromagnético. Aí gera um pulso eletromagnético que tava caindo nave nessa época por conta disso. E aí os seres devem ter falado assim, pô, peraí, tá mexendo com a gente. E outra, quem são os poderosos que a gente vai dialogar? Esses caras. E aí que começa a interação, não só com os Estados Unidos, mas também com a União Soviética. A Academia da União Soviética de Ciências pesquisou esses caras muito. E aí os denunciantes falam que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, agora a Rússia, né, tem as naves e os seres. E aí ocorre essa corrida, essa guerra fria para ver quem consegue descobrir primeiro como é que funciona a tecnologia. Esse é um dos motivos da revelação que está acontecendo agora. Pode ser, umas hipóteses. Né? E por que vocês acham que eles permitem que... Eles sabem que a gente está estudando a tecnologia deles, né? Por que vocês acham que eles permitem isso? Eles não podem vir aqui só tomar essa porra? Então, ó, a gente... O GPS, eu vou dar um exemplo. O GPS ele foi criado em 1969 pela Marinha Americana. Ele chegou no Brasil só no ano 2000, mas só para transporte de carga de alto valor, e começou a ser usado no Brasil em 2010 para galera dirigir. Só que você tava em Osasco, ele falava que você tava em Niterói, que é uma precisão horrorosa, né? Ou seja, eles tinham uma tecnologia muito boa, liberavam só o pangaré do negócio ali, a xepa. Eu acho que quando eles liberam algumas coisas e deixam as pessoas saberem alguma coisa, é só a pontinha do iceberg. Tô entendendo. Entendeu? O bom eles não mandam, não. Tipo os Estados Unidos na época do Juscelino Kubitschek, que eles mandaram o carro pro Brasil, mandaram só os carros mais podres lá, que ninguém queria mais, entendeu? Eles deixam sair só a informaçãozinha que não vai dar aos seres humanos uma vantagem que possa trazer perigo para eles mesmos, né? E tem uma coisa também, o que acontece também quando começa os testes atômicos, os seres começam a pousar naves intactas. Os denunciantes chamam de site de doação. O pessoal acha que é só nave acidentada, que caiu e etc. Não, tem naves pousadas intactas que foram deixadas para os Estados Unidos pegarem e recolherem. Agora, por que isso? Para mim é isso aí. É como se fosse um cavalo de Troia. Vamos primeiro colocar a bandeirinha, tem alguém mais poderoso que vocês, então não brinca com a gente não. E toma uma tecnologia que talvez vocês vão ficar aí 70 anos e nunca vão conseguir desvendar. E vocês vão ficar se enrolando e numa guerra
Com quem? Com a União Soviética, porque eles vão ficar desesperados porque a União Soviética está tentando mesmo ao mesmo tempo. E aí começa a ser essa Guerra Fria. E outra hipótese, que é a do acordo, né, ok, eu vou pousar aqui porque eu fiz um acordo com você para te dar tecnologia para você manter-se como superpotência e eu vou te tirar uma coisa, obviamente, em troca nesse acordo que a gente não sabe o que é. Que pode ser uma coisa muito bizarra, e esse seria um dos motivos, talvez, desse segredo, né? O governo não assumir que assumiu um acordo na época de Eisenhower, de que, em troca de tecnologia e se manter no poder, ele cedeu uma coisa, às vezes até humanos, a humanidade, né? Em troca daquilo, né? Você pode abduzir pessoas e sequestrar pessoas que a gente vai fingir que não sabe Mutilar nada, animais, mutilação de animais. Aí o governo, não fiquei sabendo, não sei o que é porque eles fizeram um combinado, né? Entendeu? E aí, então, é porque essas tecnologias, vamos dizer que a gente... É que assim, os caras às vezes subestimam nós também. A gente faz uns troços legal. Faz. Né? A gente faz uns troços legal. Tem coisa que atrapalha. Tem coisa que atrapalha. Você já ouviu falar das máquinas orgânicas? Que os caras... Não é uma máquina tão complexa que derrubava os OVNIs, pô. Aí os caras ficavam chateados, entendeu? Coisa relativamente simples. Então, derrubava os OVNIs. Os OVNIs, dava interferência no sistema de propulsão dele lá. Entendeu? O pessoal tem essa visão de que, esses seres são seres que estão há 1 trilhão de anos avançados. Pode não ser. Pode ser algo que está já 100 anos, 200, ou pode ser seres que vivem aqui, estão em algum lugar daqui, que evoluíram um pouquinho mais que a gente só, e que estão sujeitos ainda a falhas, né? Porque se você é uma bomba atômica, tem uma descarga eletromagnética e derruba, não é algo tão avançado assim. Os caras falam tem aquela trilogia do Problema dos Três Corpos, né? A segunda, o primeiro livro é o Problema dos Três Corpos, o segundo é a Floresta Sombria, ou Floresta Escura, o terceiro é o Fim da Morte. A ideia da Floresta Sombria é o seguinte, que existem vários seres no universo lá, alienígenas e tal, só que ninguém fica querendo aparecer muito, que se aparece alguém vai, opa, o que tem aí? Vai lá ver, né? Então é como se eles comparam com a ideia da Ilha Sentinela do Norte, que é uma ilha que tem perto ali da Índia, e é uma ilha em que o povo nativo não teve contato com a humanidade, então eles não sabem nem que existe a humanidade. Então a galera protege aquilo ali, tipo, ninguém interfere lá para não estragar a cultura dos caras. Só que é como se fossem os alienígenas com relação ao planeta Terra, né? Deixa eles lá, não vamos ficar interferindo não. Só que aí, vamos supor que a galera tá protegendo a ilha e de repente a galera da Ilha Sentinela do Norte, os índios, explodem uma bomba atômica. Aí você fala, peraí, com isso aqui a galera pode não só destruir o meu planeta todo, mas me atrapalhar também. Aí você começa a ir lá e falar, peraí, vou ter que interferir na parada. Eu tava até na boa política da boa vizinhança, deixar eles quietinhos, mas agora eu vou ter que interferir porque tá oferecendo um problema para mim também.